O sol nascia cor de sangue sobre as terras de Riacho Doce quando Antônia Cavalcante desceu do trem vindo da capital, trazendo nas malas mais que vestidos de seda e sapatos de verniz. Trazia ideias, ideias que faziam os velhos coronéis franzir o senho e as mulheres cochicharem atrás dos leques de palha. Fazia 3 meses que seu pai, Coronel Delmiro, havia entregado a alma a Deus, deixando para a filha única um império de gado, algodão e terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas Antônia não era como as outras herdeiras que se contentavam em assinar papéis e receber os lucros no final do mês. Ela queria mexer, mudar, modernizar. Essa menina vai dar o que falar, murmurava Dona Ritinha no alpendre da venda, balançando a cabeça, enquanto via a moça passar montada no cavalo mais bravo da fazenda, as saias presas com alfinetes para não atrapalhar na montaria. Manuel olhava de longe, ajeitando o chapéu de couro cru na cabeça. Vaqueiro desde menino, conhecia cada palmo daquelas terras, cada nascente escondida, cada trilha que cortava a caatinga. Havia crescido ali, órfão criado pela bondade do Coronel Delmiro, que via no rapaz honesto e trabalhador um filho que nunca teve. Quando Antônia voltou da cidade grande, Manuel já era homem feito, respeitado pelos outros vaqueiros, conhecedor dos segredos do gado como poucos. Era ele quem sabia quando as vacas iam parir, quem encontrava os bezerros perdidos na mata, quem acalmava os touros bravos com apenas uma palavra sussurrada no ouvido. Você vai se casar com a menina Antônia, tinha dito o Coronel Delmiro poucos dias antes de morrer, a voz fraca, mas os olhos ainda firmes. Ela vai precisar de um homem de confiança ao lado. E você precisa de alguém que te faça crescer além dessas terras. Manuel havia baixado a cabeça, respeitoso. Não era costume questionar as palavras do patrão, ainda mais quando o patrão estava de saída para o outro mundo. Mas no fundo do peito, uma semente de dúvida tinha brotado. Antônia era mulher letrada, cheia de sonhos grandes. Ele era apenas um vaqueiro, por mais habilidoso que fosse. O casamento aconteceu 2 semanas depois do enterro, numa cerimônia simples na igreja de Nossa Senhora das Dores. Antônia usava o vestido da mãe, amarelo como o ipê que florescia no quintal. Manuel usava a roupa boa que tinha mandado fazer especialmente para a ocasião, desconfortável dentro do terno preto que parecia apertá-lo por todos os lados. Antônia não demonstrou desgosto nem alegria particular ao receber as chaves da casa grande das mãos de Manuel. Tratava-o com a cortesia devida a um sócio de negócios, nada mais. Durante o dia, cada um cuidava de suas funções. Ela dos livros de contabilidade e correspondências com compradores da capital, ele do gado e dos vaqueiros. À noite jantavam em silêncio na mesa grande de jacarandá, ele ainda desconfortável com os garfos de prata e ela perdida em pensamentos que voavam longe dali. Depois, cada um se recolhia para seu quarto. O casamento era uma sociedade, não um romance. Preciso de alguém que entenda de leis modernas, disse Antônia numa manhã, dobrando uma carta que havia recebido. Pai sempre resolveu tudo na base da palavra e do aperto de mão, mas os tempos mudaram. Tem gente esperta demais querendo se aproveitar de viúva nova. Manuel assentiu, mexendo o café com açúcar mascavo. Sabia que ela estava certa. Já havia escutado conversas na feira, homens comentando que aquelas terras todas nas mãos de uma mulher jovem eram uma tentação grande demais. Foi assim que Dr. Cícero Mendonça chegou a Riacho Doce numa tarde de setembro, quando o céu estava cor de chumbo, ameaçando chuva que não vinha. Jovem formado em direito no Recife, filho de família decadente que havia perdido as terras para credores espertos, trazia na bagagem uma fome de reconquistar o status perdido e a inteligência afiada de quem aprendeu desde cedo que o mundo pertence aos que sabem usar as palavras certas na hora certa. Antônia recebeu-o na sala de visitas, vestida de luto ainda, mas com os olhos brilhando de interesse enquanto ele explicava as novas leis de propriedade, os registros que precisavam ser atualizados, os contratos que deveriam ser revistos. A senhora tem uma fortuna considerável, disse Cícero, folheando os documentos que ela havia mostrado. Mas está tudo muito informal, perigosamente informal. Manuel assistia da porta, sem entender metade das palavras que o doutor usava, mas entendendo perfeitamente o modo como os olhos de Antônia se acendiam quando o homem falava. Dr. Cícero instalou-se na casa de Dona Ritinha, mas suas visitas à fazenda tornaram-se diárias. Chegava pela manhã com uma pasta de couro cheia de papéis e partia só quando o sol se punha, sempre acompanhado por Antônia até a porteira, os dois conversando baixo sobre assuntos que pareciam muito importantes.
Esse doutor está mexendo a cabeça da patroa, comentou Zé Pequeno, vaqueiro mais velho, cuspindo no chão. Mulher não foi feita para ficar misturando com homem de leis. Dá no que não presta. Manuel fingia não escutar, mas o desconforto crescia dentro dele como espinho na carne. Não era ciúme, pelo menos era o que dizia para si mesmo. Era algo mais profundo, uma sensação de que o chão estava se movendo debaixo dos seus pés. As mudanças começaram sutis. Primeiro, Antônia quis trocar o sistema de pagamento dos vaqueiros. Em vez de receber uma parte dos bezerros nascidos, como era costume desde tempos imemoriais, passariam a receber dinheiro vivo. É mais moderno, explicou ela, mais justo para ambos os lados. Depois veio a questão dos moradores. Dezenas de famílias viviam há gerações em pequenos pedaços de terra dentro da propriedade, plantando mandioca e milho, criando algumas cabras, pagando uma renda simbólica ao coronel. Isso precisa ser regularizado, insistia Dr. Cícero. Ou eles têm documentos que provem o direito de estar ali, ou precisam desocupar. Mas, doutor, tentou explicar Manuel numa das poucas vezes que se atreveu a entrar na conversa. Essas famílias estão aqui desde antes de eu nascer. O pai de Dona Antônia sempre disse que terra boa é terra que tem gente trabalhando nela. Cícero sorriu com a paciência de quem explica coisas óbvias para uma criança. Meu caro Manuel, sentimentos são uma coisa, lei é outra. A propriedade privada precisa ser respeitada. Não podemos permitir que invasores se apropriem do que não lhes pertence. Invasores? A palavra saiu da boca de Manuel como um tiro. Seu Zé Bento nasceu nesta terra. Os filhos dele também. Como pode ser invasor? A primeira grande discussão entre Antônia e Manuel aconteceu numa noite de dezembro, quando o calor estava insuportável e os grilos cantavam tão alto que parecia que iam rachar os ouvidos. Ela havia decidido expulsar 3 famílias que não conseguiram provar documentalmente o direito de morar nas terras. Você não entende, disse Antônia, a voz controlada, mas os punhos cerrados. Dr. Cícero me mostrou como podemos ser processados se não regularizarmos tudo. Imagina se um dia alguém resolve questionar nossa propriedade na justiça? Eles podem usar essas ocupações irregulares contra nós. Que justiça é essa que põe na rua gente que sempre viveu aqui? Perguntou Manuel, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos. Seu pai nunca fez isso, nem o pai dele. Meu pai e meu avô viveram em outros tempos, replicou ela, se levantando da cadeira de balanço. O mundo mudou, Manuel. Ou mudamos com ele, ou somos devorados por quem é mais esperto que nós. Foi nessa noite que Manuel entendeu que havia perdido a mulher que nem chegou a ter de verdade. Antônia não olhava mais para ele como olhava nos primeiros tempos do casamento, com respeito ao menos. Agora era como se ele fosse parte da paisagem, um móvel antigo que ainda serve, mas não combina mais com a decoração nova. Dr. Cícero, por outro lado, parecia crescer em importância a cada dia. Suas opiniões eram ouvidas com atenção, suas sugestões acatadas sem questionamento. Ele tinha projetos grandiosos: modernizar a criação de gado, investir no cultivo de algodão de fibra longa, construir uma estrada melhor ligando a fazenda à cidade. Precisamos pensar grande, dizia ele, gesticulando com entusiasmo enquanto mostrava mapas e plantas para Antônia. Esta propriedade pode se tornar uma das mais prósperas de todo o estado, mas precisa de capital, muito capital. E foi aí que surgiu a primeira menção ao seguro de vida que Coronel Delmiro havia feito para Manuel, logo após o casamento. Uma quantia considerável, que seria paga a Antônia em caso de morte acidental do marido. É uma proteção inteligente, comentou Cícero numa tarde, como quem fala do tempo. Seu pai era um homem prevenido, sabia que acidentes acontecem, principalmente com quem trabalha com gado bravo. O inverno de 1923 foi particularmente seco. As chuvas que deveriam ter chegado em dezembro se atrasaram até março, e quando finalmente vieram, foram fracas e esparsas. O gado começou a emagrecer, as pastagens viraram pó, e muitos dos pequenos açudes secaram completamente. Foi nesse período que Manuel passou a trabalhar ainda mais, saindo antes do amanhecer para levar o gado até as aguadas mais distantes, voltando só depois que a noite havia caído. Conhecia cada poço, cada olho d'água escondido na caatinga, cada lugar onde ainda havia capim verde para os animais. Esse homem vai se matar trabalhando, comentava Zé Pequeno, vendo Manuel partir numa manhã especialmente quente, montado no cavalo baio que era seu companheiro fiel há anos. Mas Manuel não conseguia parar. Era como se o trabalho fosse a única coisa que ainda o ligava àquela terra, àquela vida que cada vez mais parecia não ter lugar para ele. Enquanto cuidava do gado, sentia-se útil, necessário.
Era o único momento em que ainda se sentia como o homem que havia sido. Em casa, as conversas entre Antônia e Dr. Cícero tornaram-se constantes e sussurradas. Eles se trancavam no escritório por horas, analisando documentos, fazendo contas, traçando planos que Manuel não era convidado a conhecer. Precisamos acelerar as modernizações, insistia Cícero. Se esperarmos muito, outros proprietários vão tomar a dianteira. E, além disso, ele deixava a frase no ar. Mas Antônia entendia. Além disso, Manuel estava se tornando um obstáculo. Questionava cada mudança, defendia os antigos costumes, protegia os moradores que deveriam ser despejados. Sua visão antiquada de lealdade e tradição atrapalhava os planos de expansão. Foi Dr. Cícero quem sugeriu pela primeira vez que talvez fosse melhor se Manuel sofresse um acidente. Não disse assim, diretamente. Usou palavras mais elegantes, mais jurídicas. Falou sobre resolver o problema de forma definitiva, sobre eliminar os obstáculos para o progresso. Antônia ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para o terreiro onde Manuel consertava uma cerca quebrada, o torso nu, reluzindo de suor sob o sol forte. E como seria esse acidente? Perguntou ela finalmente, a voz tão baixa que era quase um sussurro. O plano foi elaborado com a frieza de quem resolve um problema administrativo. Doutor Cícero conhecia bem o comportamento dos animais e sabia que os touros, quando acuados ou provocados, podiam se tornar extremamente perigosos, principalmente o coronel, um touro vermelho de quase meia tonelada que havia sido comprado especificamente para reprodução. Acidentes com gado acontecem com frequência, explicou Cícero, folheando um livro de leis, especialmente quando se trata de animais de grande porte. A viúva receberá o seguro sem questionamentos, desde que haja testemunhas confiáveis. O plano era simples: provocar o touro até deixá-lo furioso, soltar Manuel no curral no momento certo e deixar que a natureza seguisse seu curso. Zé Pequeno seria subornado para testemunhar que havia sido um acidente trágico, mas inevitável. Antônia concordou com um aceno de cabeça, mas naquela noite não conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes, foi até a janela olhar o céu estrelado, voltou para a cama, tornou a se levantar. Pela primeira vez desde que Dr. Cícero chegara à sua vida, uma sombra de dúvida pairava sobre seus pensamentos. Manuel, no quarto ao lado, também estava acordado. Havia percebido as mudanças no comportamento da esposa, os cochichos que cessavam quando ele se aproximava, o modo como ela evitava seu olhar durante as refeições. Algo estava sendo tramado, mas ele não conseguia imaginar o quê. Na manhã seguinte, Dr. Cícero chegou mais cedo que o usual, trazendo na pasta alguns documentos que precisavam ser assinados com urgência. Antônia os assinou sem ler direito, a mente ocupada com pensamentos que não conseguia organizar. Hoje é o dia, disse Cícero baixinho, quando eles ficaram sozinhos no escritório. Zé Pequeno já foi instruído. Vai chamar Manuel para ajudar com o touro por volta das 3 da tarde, quando o sol está mais forte e os animais mais agitados. Antônia assentiu, mas suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou o copo d'água. Do lado de fora, Manuel preparava o cavalo para mais um dia de trabalho na caatinga, assoviando baixinho uma cantiga que aprendera na infância. Não sabia que estava vivendo suas últimas horas como homem íntegro e confiante no mundo ao seu redor. 3 horas da tarde chegaram com o sol a pino e o calor subindo do chão em ondas visíveis. Manuel estava no pasto do fundo, contando cabeças de gado, quando viu Zé Pequeno se aproximar a galope, o rosto tenso de preocupação. Manuel, você precisa vir logo! O coronel ficou doido, tá querendo quebrar tudo no curral. Dona Antônia mandou chamar você para ver se consegue acalmar o bicho. Manuel franziu o senho. O touro coronel era conhecido por seu temperamento forte, mas raramente se agitava sem motivo. Mesmo assim, montou no cavalo baio e seguiu Zé Pequeno de volta à sede da fazenda. Chegando ao curral, encontrou Dr. Cícero e Antônia na cerca, observando o animal que bufava e escavava o chão com as patas dianteiras. O touro estava claramente agitado, os olhos vermelhos de fúria, espuma escorrendo da boca. "O que aconteceu com ele?" perguntou Manuel descendo do cavalo. "Não sabemos", respondeu Dr. Cícero, um pouco rápido demais. De repente começou a se comportar assim. Talvez seja o calor. Manuel estudou o animal com o olhar experiente de quem lidava com gado desde criança. Havia algo errado ali. O coronel não estava apenas agitado pelo clima, parecia ter sido provocado deliberadamente. As narinas dilatadas, a postura agressiva, o modo como olhava fixamente para a porteira do curral. "Alguém cutucou esse bicho", disse Manuel, a voz desconfiada.
touro não fica assim do nada. Não importa o motivo, interveio Antônia, a voz mais alta que o normal. O importante é acalmá-lo antes que se machuque ou machuque alguém. Manuel olhou para a esposa, depois para Dr. Cícero, depois para Zé Pequeno, que desviava o olhar. Algo estava muito errado ali. O ar parecia carregado de uma tensão que não tinha nada a ver com o touro bravo. Mas ele era vaqueiro. Era seu trabalho lidar com animais difíceis. Pegou o laço na sela e começou a se dirigir para a porteira do curral. Cuidado, Manuel, disse Antônia. E havia algo na voz dela que ele não conseguiu identificar. Medo, culpa, arrependimento. Ele se virou para olhá-la mais uma vez. Por um instante, seus olhos se encontraram. E naquele momento, Manuel viu tudo. A traição, o plano, a decisão fria de eliminá-lo. Viu também, no fundo dos olhos de Antônia, uma dor que ela tentava esconder. Eu sei, disse ele baixinho, só para ela ouvir. Manuel abriu a porteira e entrou no curral com a calma de quem já havia enfrentado 1000 touros bravos na vida. Mas desta vez era diferente. Desta vez não se tratava apenas de domar um animal, tratava-se de sobreviver a uma armadilha. O coronel investiu contra ele quase imediatamente, mas Manuel conhecia os movimentos dos touros melhor que qualquer pessoa viva. Desviou por poucos centímetros, rolou para o lado, levantou-se ágil como um felino. O animal passou bufando, bateu contra a cerca, voltou-se novamente. "Sai daí, Manuel!" gritou Zé Pequeno, mas havia algo forçado em sua voz, como se estivesse representando um papel. Manuel não respondeu, estava concentrado demais, calculando cada movimento, cada investida do touro. Sabia que se cometesse um erro seria o fim, mas também sabia que se saísse dali vivo, nunca mais seria o mesmo homem. A luta durou quase 10 minutos. O touro investia, Manuel desviava. O animal tentava prensá-lo contra a cerca. Ele escapava por um triz. Era uma dança mortal sob o sol escaldante, observada por 3 pessoas que esperavam um desfecho que não veio. Foi quando o coronel, cansado e frustrado, tentou uma investida final que Manuel viu sua chance. Em vez de desviar, correu em direção ao animal, saltou no último segundo, agarrou-se nos chifres e, num movimento que aprendera vendo os vaqueiros mais velhos, torceu o pescoço do touro, fazendo-o perder o equilíbrio e cair pesadamente no chão. Por um momento, houve silêncio total. Só se ouvia a respiração ofegante do homem e do animal. Depois, Manuel se levantou devagar, limpou a poeira da roupa e caminhou até a porteira. "O touro está bem", disse ele, olhando diretamente para Antônia. Só precisava de alguém que não tivesse medo dele. Naquela noite, Manuel não voltou para casa. Pegou apenas o necessário, algumas roupas, o pouco dinheiro que tinha guardado, a foto de seus pais adotivos, e partiu montado no cavalo baio, sem olhar para trás. Deixou um bilhete na mesa da cozinha. "Sei que vocês queriam me ver morto. Vou dar esse gosto a vocês. Manuel morreu hoje no curral. O que sobrou não vale mais a pena ficar." Antônia encontrou o bilhete na manhã seguinte e sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Havia conseguido o que queria. Manuel estava fora de sua vida. Mas a vitória tinha gosto amargo demais para ser saboreada. Dr. Cícero, por outro lado, mostrava-se pragmático como sempre. "É melhor assim", disse ele, guardando alguns documentos na pasta. "Não houve morte. Então não há seguro. Mas também não há investigação. E Manuel não vai voltar para criar problemas. Ele é orgulhoso demais para isso." Mas Cícero estava enganado. Manuel não havia ido embora por orgulho ferido. Havia ido embora porque sabia que sua presença ali significava perigo para todos. Para ele mesmo, para Antônia e até para Dr. Cícero, que não fazia ideia do tipo de ódio que havia plantado no coração de um homem simples e honesto. As primeiras semanas após a partida de Manuel foram de euforia controlada para Antônia. Finalmente, podia implementar todos os planos que havia traçado com Dr. Cícero. Despejou as famílias que não tinham documentos, modernizou as instalações da fazenda, contratou vaqueiros mais jovens e menos apegados às tradições antigas. Mas à noite, sozinha no quarto que antes dividia apenas no nome com Manuel, Antônia não conseguia se livrar da sensação de que havia perdido algo importante. Não amor. Nunca havia amado Manuel, pelo menos não do jeito que os romances descreviam. Mas havia perdido algo mais raro, a certeza de ser uma pessoa boa. Dr. Cícero notou a melancolia que às vezes tomava conta dela. "Remorso é luxo que não podemos nos dar", dizia ele, servindo-se de conhaque na sala de visitas. "Você fez o que tinha que fazer. Manuel não servia para os seus planos. E se ele voltar?" perguntava Antônia às vezes, olhando pela janela em direção à estrada poeirenta. "Não vai voltar", respondia Cícero com convicção. "Homens como ele, quando saem,
É para sempre. É questão de honra. Mas, no fundo, Cícero também tinha suas dúvidas. Havia algo no último olhar que Manuel lhe dirigira. Uma promessa silenciosa que não dizia respeito à honra ou orgulho, mas à justiça. Enquanto isso, a quase 100 quilômetros de Riacho Doce, Manuel vivia uma nova vida entre os pequenos agricultores da Serra do Araripe. Havia se apresentado como viúvo recente, fugindo das memórias dolorosas da terra natal, e fora acolhido pela família de seu Gregório, um velho lavrador que havia perdido os filhos numa epidemia de febre amarela. Você tem jeito com a terra, dizia seu Gregório, vendo Manuel trabalhar na pequena roça de milho e feijão. E com os bichos também. Parece que nasceu para isso. Manuel sorria sem responder. Havia nascido para isso mesmo, mas havia levado tempo demais para descobrir que sua vocação não era apenas para servir aos outros, mas para trabalhar a terra com as próprias mãos, para plantar e colher o fruto do próprio suor. Na casa simples de taipa onde dormia, ele passava as noites pensando no que havia deixado para trás. Não sentia saudade de Antônia. Era impossível sentir saudade de alguém que nunca havia sido verdadeiramente sua. Mas sentia uma falta profunda da terra onde havia crescido, dos vaqueiros que haviam sido seus companheiros, dos lugares que conhecia de cor. Você não é daqui, disse Dona Conceição, mulher de seu Gregório, numa tarde em que eles descascavam milho no terreiro. Tem jeito de homem acostumado com coisa grande, com muito gado, muita terra. Era vaqueiro, admitiu Manuel, numa fazenda grande, lá pro lado de Caruaru. E por que saiu? Manuel ficou um tempo em silêncio, olhando para as mãos calejadas que descascavam as espigas. Descobri que era um estorvo. Dona Conceição balançou a cabeça. Homem trabalhador nunca é estorvo. Se disseram isso para você, é porque queriam seu lugar. As palavras da velha ficaram ecoando na cabeça de Manuel por dias. Queriam seu lugar. Mas que lugar era esse? O lugar de marido de Antônia? O lugar de vaqueiro mor da fazenda? Ou um lugar mais simples e mais fundamental? O lugar de homem honesto numa terra que estava perdendo a honestidade? Foi então que chegaram notícias de Riacho Doce, trazidas por um comboieiro que passava pela região. As terras dos Cavalcante haviam se expandido consideravelmente. Várias famílias pequenas haviam sido expulsas de suas posses. Um novo sistema de trabalho havia sido implantado, baseado em salários baixos e regras rígidas. E o que houve com Manuel, o vaqueiro que era casado com a dona? Perguntou o seu Gregório, conhecido por sua curiosidade. Manuel morreu. Acidente com touro bravo. Coisa triste. Era bom homem, pelo que dizem. Naquela noite, Manuel não conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes, saiu para o terreiro, olhou as estrelas que pareciam as mesmas de Riacho Doce, mas que de algum modo brilhavam diferente ali na serra. Morreu. A palavra ecoava em sua cabeça como um sino dobrado. Para todos os efeitos, Manuel havia mesmo morrido. O homem que fora casado com Antônia, que cuidara do gado dos Cavalcante, que acreditara na bondade das pessoas, esse homem não existia mais. Mas o que havia nascido em seu lugar? Durante os meses que passou na serra, trabalhando ao lado de seu Gregório e sua família, Manuel havia descoberto coisas sobre si mesmo que nunca soube que existiam. Havia uma força nele que vinha não do desejo de servir, mas da necessidade de construir. Havia uma sabedoria que vinha não dos livros, mas da observação paciente da natureza e dos homens. Você vai voltar, disse Dona Conceição numa manhã, servindo café no alpendre enquanto observava Manuel olhar fixamente em direção ao horizonte. Tem alguma coisa lá que você precisa acertar. Pensei que não ia notar, respondeu Manuel sorrindo pela primeira vez em meses. Mulher velha nota tudo, e você não é homem de deixar as coisas pela metade. Ela estava certa. Durante todo aquele tempo na serra, Manuel havia aprendido muito mais que técnicas de agricultura. Havia aprendido sobre justiça. Não a justiça dos tribunais e das leis escritas em papel, mas a justiça simples que nasce quando um homem decide que não pode mais aceitar que os outros sofram por sua omissão. As famílias expulsas das terras dos Cavalcante não eram números numa escritura. Eram pessoas como seu Zé Bento, que havia ensinado Manuel a reconhecer os sinais de chuva nas nuvens. Como Dona Maria do Carmo, que fazia o melhor bolo de milho da região e sempre guardava um pedaço para os meninos vaqueiros, como tantos outros que haviam sido tratados como invasores numa terra que ajudaram a construir. Quando você for embora, disse seu Gregório numa tarde, leve isto com você. Era uma espingarda velha, mas bem conservada, que havia pertencido ao pai dele. Não para fazer mal a ninguém, mas para mostrar que você não é mais aquele homem que saiu de lá. Manuel pegou a arma, sentiu o peso dela nas mãos. Não era o peso do metal que o impressionava,
mas o peso da responsabilidade que vinha junto. O retorno de Manuel a Riacho Doce foi planejado com a paciência de quem havia aprendido que a pressa é inimiga da justiça. Ele não voltou como o vaqueiro humilde que havia partido 2 anos antes. Voltou como um homem que conhecia o valor das coisas e o preço das escolhas. Primeiro, estabeleceu contato com as famílias que haviam sido expulsas das terras. Muitas estavam vivendo em condições precárias na periferia das cidades vizinhas. Outras haviam se espalhado pelo sertão em busca de trabalho. Todas guardavam mágoa e revolta, mas também uma esperança secreta de que algum dia poderiam voltar para casa. Manuel morreu mesmo? Perguntou seu Zé Bento quando o reconheceu numa feira de Caruaru, magro e barbudo, usando roupas simples de lavrador. Morreu, confirmou Manuel. Mas eu não. Não era apenas uma diferença de palavras, era uma diferença de essência. O Manuel que voltava não buscava reconhecimento nem posição, buscava reparação. E sabia que para obtê-la, precisaria ser mais esperto que Dr. Cícero e mais determinado que Antônia. Durante semanas, circulou discretamente pela região, conversando com antigos conhecidos, ouvindo histórias, juntando informações. Descobriu que as mudanças implementadas por Antônia haviam sido mais radicais do que imaginara. O sistema patriarcal antigo, baseado em lealdades pessoais e favores mútuos, havia sido substituído por um capitalismo selvagem que não respeitava tradições nem pessoas. Os vaqueiros novos eram tratados como empregados comuns, sem participação nos lucros, sem estabilidade, sem direito à palavra. Muitos dos antigos haviam sido dispensados por serem considerados antiquados ou problemáticos. O próprio Zé Pequeno, que havia colaborado na armadilha contra Manuel, fora despedido meses depois por insubordinação. Eu não sabia que eles iam fazer aquilo com você, confessou Zé Pequeno numa conversa no bar da cidade. Dr. Cícero me disse que era só para assustar, para fazer você sair da fazenda por vontade própria. Quando vi que a coisa era séria mesmo, era tarde demais. E o que aconteceu depois que eu saí? Virou o inferno. Dona Antônia e o doutor mudaram tudo. Botaram regras para tudo, cortaram os benefícios, aumentaram o trabalho. Quem reclamava era mandado embora na hora. A fazenda tá dando mais dinheiro que nunca, mas ninguém mais é feliz lá. Manuel passou 3 meses observando a nova rotina da fazenda antes de dar o primeiro passo. Conhecia bem demais aquelas terras para ser percebido quando não queria. Sabia todos os caminhos, todas as trilhas, todos os esconderijos que havia usado na infância para brincar e na juventude para trabalhar. O que viu o entristeceu profundamente. A fazenda havia se tornado uma empresa fria e eficiente, onde não havia lugar para as relações humanas que sempre fizeram a diferença entre um lugar de trabalho e um lar. Os vaqueiros cumpriam suas tarefas mecanicamente, sem o orgulho e a dedicação que caracterizavam os antigos tempos. Antônia havia mudado também. Aos 30 anos, era uma mulher de negócios respeitada e temida, mas havia perdido qualquer traço da jovem que sonhara em modernizar a região mantendo sua essência. Tornara-se dura, calculista, incapaz de ver nos trabalhadores algo além de números numa planilha. Dr. Cícero, por sua vez, havia se estabelecido definitivamente na região, comprando terras próprias com os lucros de seus serviços jurídicos e tornando-se sócio informal de Antônia em vários empreendimentos. Era ele quem tomava a maioria das decisões, embora oficialmente fosse apenas o advogado da família. Foi observando os dois juntos que Manuel percebeu algo que o surpreendeu. Eles não eram amantes. Sua relação era puramente profissional, baseada numa ambição. Foi observando os dois juntos que Manuel percebeu algo que o surpreendeu. Eles não eram amantes. Sua relação era puramente profissional, baseada numa ambição comum e numa frieza emocional que os tornava parceiros perfeitos para os negócios, mas incapazes de qualquer conexão humana verdadeira. Antônia havia se tornado uma mulher sozinha no meio de sua riqueza, cercada de empregados que a temiam e sócios que a respeitavam apenas enquanto ela fosse útil. Dr. Cícero, por sua vez, usava a influência dele na região para construir seu próprio império, sempre de olho numa oportunidade de se livrar da parceria quando não precisasse mais dela. Eles se merecem, pensou Manuel numa tarde, escondido atrás de um pé de mandacaru, observando os dois discutirem no alpendre da casa grande. Mas logo em seguida se corrigiu. Ninguém merecia a solidão que ele via nos olhos de Antônia, quando ela pensava que ninguém estava olhando. O primeiro movimento de Manuel foi sutil. Começou a circular entre os vaqueiros novos, não se identificando, apenas conversando como um lavrador que passava pela região.
Falava sobre os antigos tempos da fazenda, sobre como as coisas funcionavam quando havia respeito mútuo entre patrões e empregados. Você conheceu os tempos do Coronel Delmiro? Perguntou um dos vaqueiros mais jovens. Conheci. E conheci também o tempo do Manuel, o vaqueiro mor que morreu no acidente com o touro. Dizem que ele era homem muito respeitado. Era. E sabia tratar gente como gente, não como gado marcado. As sementes da nostalgia e do descontentamento foram plantadas com cuidado. Manuel não pregava rebelião nem falava mal diretamente de Antônia ou Dr. Cícero. Apenas contava histórias de como as coisas podiam ser diferentes, de como haviam sido diferentes um dia. Paralelamente, começou a fazer contato discreto com pequenos proprietários da região que haviam sido prejudicados pela expansão agressiva dos negócios de Antônia. Descobriu que muitos haviam sido forçados a vender suas terras por preços baixos, ameaçados com processos judiciais baseados em tecnicalidades legais que Dr. Cícero conhecia bem. Vocês foram roubados, disse Manuel numa reunião secreta com 6 ex-proprietários, numa casa abandonada na beira da estrada. E eu sei como provar isso. Durante seus meses na serra, Manuel havia aprendido mais que agricultura. Seu Gregório tinha um filho que era escrivão na cidade e havia ensinado ao hóspede os rudimentos da leitura jurídica. Manuel descobrira que tinha facilidade para entender leis e contratos. E mais importante, tinha a paciência necessária para estudá-los. O segundo movimento foi mais ousado. Manuel decidiu que precisava de documentos, papéis que provassem as irregularidades cometidas por Dr. Cícero nas aquisições de terras e nos despejamentos das famílias. E ele sabia exatamente onde encontrá-los. A casa de Dr. Cícero ficava na rua principal da cidade, uma construção nova e imponente que contrastava com as casas simples ao redor. O escritório ficava nos fundos, numa sala que o advogado havia mandado construir especialmente para guardar seus arquivos e receber clientes importantes. Manuel conhecia os hábitos de Cícero. Todas as terças-feiras, o advogado viajava para a capital para tratar de negócios, voltando apenas na quinta pela manhã. Era tempo suficiente para o que precisava fazer. Na madrugada de uma terça-feira, Manuel entrou na casa usando as habilidades que havia aprendido na infância, quando ele e outros meninos da fazenda exploravam lugares proibidos. A fechadura da porta dos fundos cedeu facilmente. Dr. Cícero havia se tornado confiante demais em sua posição para se preocupar com segurança. O escritório era organizado demais. Cada documento em seu lugar, cada contrato devidamente arquivado. Para Manuel, isso facilitou as coisas. Encontrou rapidamente os contratos de compra de terras dos últimos 2 anos e começou a estudá-los à luz de uma vela. O que descobriu foi pior do que imaginara. Dr. Cícero não havia apenas usado tecnicalidades legais para forçar vendas. Havia falsificado documentos, inventado dívidas inexistentes, criado pessoas jurídicas fantasmas para confundir a documentação. Alguns dos antigos proprietários haviam sido literalmente roubados, perdendo terras que pertenciam às suas famílias há gerações. Mas Manuel não se contentou em apenas ler os documentos. Copiou os mais importantes, trabalhando durante 2 noites inteiras, escrevendo à mão com a caligrafia cuidadosa que havia aperfeiçoado na serra. Quando terminou, tinha em mãos provas suficientes para destruir Dr. Cícero juridicamente. Porém, sabia que isso não seria suficiente. No sertão daquela época, a justiça oficial muitas vezes era mais lenta que a sede de um viajante perdido. E Dr. Cícero tinha conexões na capital, amigos bem colocados que poderiam fazer os processos se arrastarem por anos. Manuel precisava de algo mais imediato, mais definitivo. Precisava fazer Dr. Cícero pagar não apenas pelos crimes legais, mas pela traição pessoal, pelo modo como havia manipulado Antônia, transformando uma mulher ambiciosa, mas não má, numa criatura fria e calculista. O terceiro movimento foi o mais arriscado. Manuel decidiu que era hora de se revelar, mas não da maneira que Antônia e Dr. Cícero esperariam. Não voltaria como o marido traído em busca de vingança, nem como o vaqueiro humilhado querendo recuperar seu lugar. Voltaria como algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Um homem que havia aprendido a lutar com as armas deles. Escolheu um domingo para aparecer na missa da igreja de Nossa Senhora das Dores, a mesma onde havia se casado com Antônia 3 anos antes. Chegou vestido simplesmente, mas com dignidade, a barba aparada, os cabelos cortados, parecendo mais um pequeno fazendeiro próspero que um vaqueiro. A reação da comunidade foi imediata e intensa. Alguns sussurraram fantasma, outros milagre. As crianças olhavam com os olhos arregalados, as mulheres faziam o sinal da cruz, os homens tiravam o chapéu em respeito ou espanto. Antônia estava na primeira fileira, como sempre,
vestida de preto elegante. Quando se virou e o viu, ficou pálida como a cal das paredes da igreja. Por um momento, seus olhos se encontraram, e naquele olhar, Manuel viu não apenas surpresa e medo, mas algo que o surpreendeu: alívio. Doutor Cícero, sentado ao lado dela, reagiu de forma diferente. Seus olhos se estreitaram, calculando rapidamente as implicações daquela aparição. Um homem oficialmente morto, que voltava dos mortos, criava problemas legais complexos, questionava transações, invalidava documentos. Após a missa, Manuel não tentou se aproximar nem de Antônia, nem de Cícero. Simplesmente cumprimentou algumas pessoas conhecidas, falou brevemente com o padre e saiu da igreja caminhando calmamente pela rua principal. Manuel! A voz de Antônia o alcançou quando ele chegou à praça. Ela havia corrido atrás dele, deixando o Dr. Cícero na porta da igreja. Ele se virou devagar. Dona Antônia, você não morreu. Morri sim. Aquele Manuel que você conheceu morreu no curral, como vocês planejaram. Eu sou outro. Que outro? Manuel sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Um que aprendeu que existem tipos diferentes de justiça no mundo e que às vezes a justiça dos homens não chega onde deveria chegar. Naquela noite, Dr. Cícero foi até a fazenda numa urgência que não conseguia disfarçar. Encontrou Antônia na sala de visitas, olhando pela janela em direção ao pasto onde o coronel pastava placidamente, como se nunca tivesse tentado matar ninguém. Precisamos conversar, disse ele, fechando a porta atrás de si. Sobre o quê? Sobre o fato de meu marido estar vivo? Sobre o fato de termos tentado matá-lo? Sobre o fato de que ele pode destruir tudo que construímos? Cícero serviu-se de conhaque sem pedir licença. Um homem que volta dos mortos traz problemas legais complicados. Todos os documentos que ele assinou como seu marido, todas as transações feitas em seu nome, ele pode anular tudo? Pode questionar tudo. E se ele tiver provas do que tentamos fazer? Antônia se levantou da poltrona, andou até a janela. Lá fora, a lua iluminava a paisagem familiar que de repente parecia estranha, ameaçadora. Que tipo de provas? Testemunhas. Zé Pequeno, por exemplo. Se Manuel conseguir fazê-lo falar, Zé Pequeno foi despedido. Não tem mais razão para nos proteger. Exatamente. Cícero bebeu o conhaque de uma vez. Antônia, precisamos agir rápido. Desta vez, não pode haver erro. Desta vez, a voz dela era quase um sussurro. Você está sugerindo que tentemos matar meu marido pela segunda vez? Estou sugerindo que resolvamos um problema antes que ele se torne insolúvel. Antônia ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais cansada. Não, como assim não? Não vou tentar matar Manuel outra vez. Já foi longe demais da primeira vez. Dr. Cícero a estudou com atenção. Você está com medo dele? Estou com medo de mim mesma. Ela se virou para encará-lo. Durante estes 2 anos me convenci de que havia feito a coisa certa, que Manuel era um obstáculo, que ele não entendia o mundo moderno, que era melhor para todos que ele saísse do caminho. Mas quando o vi hoje na igreja, o quê? Vi que talvez ele fosse a única pessoa boa em toda essa história, e que eu a destruí. Parte 18. Dr. Cícero percebeu que estava perdendo Antônia e reagiu como um homem acostumado a controlar pessoas através de seus medos e ambições. Você não pode se dar ao luxo de ter remorsos agora, disse ele, a voz mais dura. Investimos demais, arriscamos demais. Se Manuel começar a falar, não será apenas sobre a tentativa de assassinato. Será sobre todos os nossos negócios, todas as terras que adquirimos, todas as famílias que despejamos. E se ele tiver razão? E se realmente roubamos pessoas inocentes? Razão? Cícero riu com desprezo. Antônia, você se tornou uma das mulheres mais ricas e poderosas da região. Modernizou uma fazenda atrasada, criou empregos, trouxe progresso. Isso não conta para nada? Conta, mas a que preço? Ao preço que sempre foi cobrado pelo progresso. Alguns ficam para trás, outros seguem adiante. É a lei da vida. Mas Antônia não estava mais ouvindo os argumentos de Cícero com a mesma receptividade de antes. O reaparecimento de Manuel havia mexido com algo profundo dentro dela, algo que ela havia tentado enterrar junto com a consciência. Na manhã seguinte, ela acordou com uma decisão tomada. Mandou chamar João, um dos vaqueiros mais antigos que ainda trabalhava na fazenda, e pediu que ele levasse um recado para Manuel. Diga a ele que quero conversar, sozinha. Hoje à tarde, na casa velha do Pasto do Meio. A casa velha era uma construção de taipa que havia servido de moradia para vaqueiros solteiros nos tempos do coronel Delmiro. Estava abandonada há anos, mas ainda tinha teto e paredes. Era um lugar discreto,
longe da sede da fazenda, onde duas pessoas podiam conversar sem ser incomodadas. Manuel chegou primeiro, na hora combinada. Sentou-se num tronco caído em frente à casa e esperou, olhando a paisagem que conhecia desde criança. Cada árvore, cada pedra, cada curva do caminho despertava memórias de uma época em que o mundo parecia mais simples e ele próprio mais inocente. Antônia chegou a cavalo, usando uma saia de montaria e uma blusa simples, sem os adereços que havia adotado nos últimos anos. Por um momento, Manuel a viu como ela era antes de se tornar a Coronela Antônia, uma jovem mulher tentando encontrar seu lugar num mundo que não havia sido feito para mulheres como ela. "Obrigada por vir", disse ela, descendo do cavalo. "Achei que você não viria sozinha. Dr. Cícero não sabe que estou aqui." Ela amarrou o cavalo numa árvore e se aproximou. Ele não aprovaria esta conversa. "E por que está tendo ela mesmo assim?" Antônia hesitou antes de responder, como se estivesse buscando palavras que há muito tempo não usava. "Porque preciso te pedir perdão." Manuel a estudou em silêncio. Era a primeira vez em 3 anos que ouvia algo parecido com sinceridade na voz dela. "Perdão por quê, exatamente? Por tentar me matar ou por me fazer descobrir que tipo de mulher você realmente era?" "Pelas duas coisas." Ela se sentou numa pedra próxima, mantendo distância, mas não fugindo do olhar dele. "E por uma terceira, por ter me deixado transformar numa pessoa que eu mesma não reconheço mais." "Ninguém te obrigou a nada, Antônia. Você escolheu o Dr. Cícero, escolheu os planos dele, escolheu tentar me eliminar quando eu me tornei inconveniente. Escolhi porque estava com medo. Medo de quê? De não ser capaz de cuidar de tudo sozinha, de fracassar e perder tudo que meu pai construiu. Dr. Cícero chegou quando eu mais precisava de alguém que me dissesse que eu era capaz, que eu podia ser mais que a filha de um coronel morto." Manuel balançou a cabeça. "E eu te diminuía?" "Não me diminuía, mas também não me fazia crescer. Você me aceitava como eu era, e eu precisava de alguém que me empurrasse para ser mais. Mesmo que esse mais significasse se tornar uma pessoa sem escrúpulos." Antônia baixou os olhos. "Não vi chegando. Cada decisão parecia lógica, necessária. Despejar algumas famílias para regularizar a propriedade, endurecer as regras para aumentar a eficiência, se livrar de um marido que não entendia os novos tempos. E agora? Agora que vê onde essas decisões te levaram, o que pretende fazer?" "Não sei." A resposta saiu num suspiro. "Dr. Cícero quer te eliminar de novo, desta vez de forma definitiva. E você? Eu quero que isso pare. Quero voltar a ser alguém que consiga se olhar no espelho sem sentir nojo." Manuel ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as nuvens que passavam lentas no céu azul. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave. "Antônia, você sabe que não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Muita gente foi prejudicada. Muitas injustiças foram cometidas. Eu sei. E você veio para acertar as contas. Vim para fazer justiça. Para você, para mim, para todas as pessoas que sofreram com as decisões que vocês tomaram." "E como pretende fazer isso?" Manuel sorriu, e dessa vez havia uma centelha de algo parecido com carinho no sorriso. "Da única maneira que conheço, devolvendo as coisas ao lugar certo." Nos dias que se seguiram ao encontro na Casa Velha, uma tensão estranha se instalou na região. "Doutor." Cícero percebia que havia perdido a influência total sobre Antônia, mas não sabia exatamente o que havia acontecido. Ela continuava assinando os documentos necessários, comparecendo às reuniões de negócios, mantendo as aparências. Mas havia uma distância em seus olhos, uma hesitação em suas decisões que não existia antes. Manuel, por sua vez, começou a segunda fase de seu plano, usando as informações que havia coletado sobre as irregularidades cometidas por Dr. Cícero. Começou a procurar as famílias que haviam sido prejudicadas, uma por uma, oferecendo algo que elas não esperavam: esperança. "Tenho provas de que vocês foram roubados", disse ele numa reunião numa casa simples na periferia de Caruaru, onde se reuniram 12 homens que haviam perdido suas terras. "Documentos que mostram como o Dr. Cícero falsificou papéis, inventou dívidas, criou processos falsos." "E o que adianta isso agora?" perguntou seu Zé Bento, mais velho e mais descrente. "As terras já foram vendidas, o dinheiro já foi gasto, e nós não temos recursos para brigar na justiça contra gente poderosa." "Não vamos brigar na justiça", respondeu Manuel. "Vamos fazer algo melhor." "O quê?" "Vamos recuperar as terras, não através de processos e advogados, mas através da própria lei. A lei que diz que propriedade obtida através de fraude é nula." Os homens olharam uns para os outros, confusos. "Como assim?" Manuel abriu a pasta que havia trazido, cheia de documentos copiados do escritório de Dr. Cícero. "Estas são as provas."
Com elas, qualquer juiz honesto seria obrigado a anular as vendas e devolver as terras aos legítimos proprietários. Mas o problema não são os juízes. O problema é chegar até eles. Então vamos levar as provas diretamente à capital. Não para um advogado comprado por Dr. Cícero, mas para o promotor público. E vamos fazer isso de um jeito que vai chamar a atenção de todo o estado. O plano de Manuel era audacioso. Ele propunha que todas as famílias prejudicadas se organizassem numa grande caravana e fossem juntas até a capital, levando as provas das fraudes e exigindo justiça. Não silenciosamente como suplicantes, mas publicamente, como cidadãos exigindo seus direitos. Isso vai dar em guerra, alertou um dos homens. Já estamos em guerra, replicou Manuel. A diferença é que agora vamos lutar de volta. Quando o Dr. Cícero soube do plano através de seus informantes, reagiu com uma fúria que surpreendeu até mesmo Antônia. Invadiu a casa grande num final de tarde, sem bater na porta, encontrando-a na sala de jantar. Você sabia disso? Perguntou ele, jogando sobre a mesa um papel com informações sobre a organização da caravana. Antônia leu o documento calmamente. Não? Seu marido está organizando uma rebelião contra nós e você não sabia de nada? Manuel não é mais meu marido. Oficialmente, ele morreu há 2 anos. Lembra? Não venha com ironias, Antônia. Isso é sério. Se essas pessoas chegarem à capital com essas acusações, vamos ter problemas que nem todo o dinheiro do mundo vai resolver. E que tipo de problemas seriam esses, doutor? Cícero? Problemas de ter que devolver terras que foram roubadas? Problemas de ter que pagar por fraudes que foram cometidas? Cícero a encarou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Pura ameaça. Problemas de você perder tudo que conquistou. Tudo. A fazenda, as terras, a reputação, a liberdade. Porque se eu cair, Antônia, não caio sozinho. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que todos os documentos que assinamos, todas as decisões que tomamos, foram tomadas em conjunto. Aos olhos da lei, você é tão culpada quanto eu. Talvez mais, porque é você quem aparece como proprietária de tudo. Antônia sentiu um frio na espinha. Era verdade. Ela havia assinado tudo, concordado com tudo, aprovado tudo. Se houvesse uma investigação, seu nome apareceria em primeiro lugar. Então, o que você sugere? Sugiro que paremos essa caravana antes que ela saia daqui. Definitivamente. E como pretende fazer isso? Do jeito que sempre fiz, eliminando o problema na raiz. Manuel. E desta vez, não haverá erro. Antônia se levantou da cadeira, andou até a janela. Lá fora, o sol se punha tingindo o céu de vermelho sangue. E se eu disser não? Então você será destruída junto com ele. Porque desta vez, Antônia, não se trata apenas de amor ou ambição. Trata-se de sobrevivência. Naquela noite, Antônia não conseguiu dormir. Ficou caminhando pela casa grande, de quarto em quarto, lembrando-se de como tudo havia começado. Os sonhos de modernização, o desejo de honrar a memória do pai, a ambição legítima de provar que uma mulher podia ser tão capaz quanto qualquer homem. Quando havia se perdido pelo caminho, quando havia trocado os sonhos por pesadelos, na manhã seguinte, Antônia tomou uma decisão que surpreenderia tanto o Dr. Cícero quanto Manuel. Mandou sela seu cavalo e partiu sozinha em direção ao acampamento improvisado, onde as famílias expulsas se organizavam para a viagem à capital. Encontrou Manuel conversando com um grupo de homens ao redor de uma fogueira, explicando os detalhes legais das fraudes que haviam sofrido. Quando a viu se aproximar, ele se levantou, mas não demonstrou surpresa. Dona Antônia, cumprimentou ele tirando o chapéu. Manuel, ela desceu do cavalo, amarrou-o numa árvore. Posso conversar com você, em particular? Os homens se afastaram discretamente, mas Manuel percebeu que alguns ficaram por perto, desconfiados. Ele havia se tornado uma liderança para eles, e lideranças precisam ser protegidas. Vim te avisar, disse Antônia quando ficaram relativamente sozinhos. Dr. Cícero vai tentar impedir a caravana. Ele está desesperado. Eu sei. Estava esperando por isso. Como assim esperando? Antônia, você acha que eu voltei sem me preparar? Que organizei tudo isso sem pensar nas consequências? Manuel sorriu. Aprendi muita coisa nestes 2 anos longe daqui. Uma delas é que homens como o Dr. Cícero só conhecem uma linguagem, a da força. E você está disposto a usar essa linguagem? Estou disposto a me defender. E a defender essas famílias. Se ele vier com violência, vai encontrar resistência. Antônia olhou ao redor, vendo os homens que se preparavam para a viagem. Eram trabalhadores rurais, gente simples, mas determinada. Muitos carregavam ferramentas que podiam servir como armas se necessário. Isso vai acabar em tragédia, disse ela. A tragédia